dando hoje continuidade, né, à nossa série de mensagens sobre a graça de Deus acima das circunstâncias. Nós temos visto, irmãos, a graça de Deus operando nas mais variadas circunstâncias, né, da nossa vida e por toda a trajetória bíblica. E a graça de Deus, ela então se apresenta para o seu povo, para nós, para nos abençoar, para nos consolar, para nos conduzir. Tomamos então hoje como exemplo a vida de Davi em algumas circunstâncias que aconteceram em sua vida. Podemos observar também, irmãos, de forma inevitável, que o proto-evangelho, essa palavra proto quer dizer o que vem antes, o que é anunciado antecipadamente, antes que aconteça, pois o evangelho de Cristo ocorre distante 1010 anos, mais ou menos, dessa história até a chegada do Messias. Então, o proto-evangelho de Cristo, sendo progressivamente revelado nos episódios do Antigo Testamento, nos mostra o quanto Deus, irmãos, Ele é cuidadoso nos detalhes, em abençoar o seu povo e fazer com que, de gerações em gerações, ou gerações após gerações, pudessem então conhecer a sua graça e o seu poder, para então conhecer mais plenamente o plano redentor estabelecido por Ele para resgatar as nossas vidas do império do mal. Eu tenho certeza, irmãos, de que à medida que nós vamos conhecendo a graça de Deus, e esta série ela tem justamente esse foco central de apresentar para mim e para você a graça de Deus no Antigo Testamento, onde muitos erroneamente acham que o Antigo Testamento é a lei e o Novo Testamento é a graça, e isso não é verdade. Podemos aqui constatar claramente que a graça de Deus ela está presente também no Antigo Testamento, conforme temos apresentado aqui nesta série. Mas à medida, irmãos, que nós vamos conhecendo a doutrina da graça, que é tão distorcida aí fora, não é? À medida que eu vou conhecendo esta graça, que eu vou tomando posse desta graça, que eu vou então internalizando dentro da minha cosmovisão, ou da forma como eu vejo o mundo, a ideia que o Senhor então estabelece pela graça, ou da sua graça, nós vamos entender, irmãos, o grande amor que tem sido facultado a nós por parte deste Deus. Deus de fato nos amou incondicionalmente. Deus, Ele nos ama. Encontraremos também nesta graça bendita que a dádiva do perdão e da reconciliação chegou até nós. O Senhor perdoou os nossos pecados. Amém? O nosso Deus também nos colocou como participantes da ressurreição de Cristo. Quando Cristo então ali ressuscita, de fato ressuscitamos juntamente com Ele para uma nova vida, para uma nova existência, para uma nova natureza. Então esta nossa participação se dá também pela graça de Deus. O significado de termos sido aceitos como filhos e filhas de Deus é também um ato de graça da parte de Deus, conforme João, ele fala muito claramente, muito abertamente. Todas as pessoas do mundo não são filhos de Deus. Eles são criaturas de Deus, mas apenas aqueles que receberam Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, a estes foram dado o direito de serem chamados filhos de Deus, e isto é graça. Entendemos também, queridos, que fomos incluídos então na comunhão do Deus Trino, onde nós compartilhamos, ou é compartilhado para nós, a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Observe, queridos, que a nossa existência, a partir de então deste conhecimento, desta graça maravilhosa, então a nossa existência, a nossa realização e a nossa satisfação em viver não são mais determinados pelos ganhos que nós temos no mundo, ou pelas conquistas, ou pelo sucesso terreno. Quando nós conhecemos a graça, entendemos isso, a nossa realização agora, tudo que há em nós, passa agora a ter um sentido na mais plena satisfação na graça de Deus, e não mais nas coisas, por mais confortáveis, boas, bonitas e agradáveis. O que nos fará sentido a vida agora não são mais as coisas, é mais agora a suficiência, graça de Deus que se estabelece. Então, a partir daí, irmãos, nós vamos poder compreender as palavras de Deus quando Paulo escreve dizendo: a minha graça te basta, meu filho.
A minha graça é o bastante para você. A minha graça, ela é suficiente para dar sentido à sua vida. A minha graça é o ponto mais alto do meu amor para com você. E aí, meus queridos, diante de tudo isso, a graça de Deus não é uma doutrina teológica para ser arquivada ou para acharmos bonito em seus livros colocados na nossa estante. De forma muito clara, muito real, ela é a prática da nossa vida diária. É a mais bela verdade em toda a palavra de Deus, chama-se graça de Deus. É a doutrina que mais impacta o consciente humano, as razões pelas quais nós vivemos. A graça de Deus, ela é imensa. Ela é a expressão do amor de Deus. A doutrina da graça de Deus é exposta também em várias cartas do Novo Testamento, como por exemplo em Romanos, como por exemplo em Gálatas e na carta aos Efésios. Mas quem poderia esperar encontrá-la brilhando nas páginas do Antigo Testamento? A graça de Deus, ela vai agora sendo esta exposição de forma maravilhosa nesta narrativa que eu quero ler com você agora, no livro de 2 a Samuel, no capítulo 9 e os versos do 1 ao 13. Vamos abrir o texto? Segundo livro de Samuel, capítulo 9 e os versos do 1 ao 13. Segunda Samuel, capítulo 9, versos do 1 ao 13. Diz assim a palavra de Deus: Um dia Davi perguntou: será que resta ainda alguém da família de Saul para que eu use de bondade para com ele por causa de Jonatas? Havia um servo da casa de Saul cujo nome era Ziba. Chamou-no, pedindo que viesse falar com Davi, e o rei perguntou: você é Ziba? Ele respondeu: sou eu mesmo, seu servo. Então Davi perguntou: existe mais alguém da família de Saul para que eu use de bondade, da bondade de Deus para com ele? Ziba respondeu: ainda existe um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Então o rei perguntou: e onde está ele? Ziba respondeu: ele está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Quando Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, chegou diante de Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Davi disse: Mefibosete? Ele respondeu: aqui estou às suas ordens. Então Davi lhe disse: não tenha medo, porque serei bondoso com você, por causa de Jonatas, seu pai. Vou restituir a você todas as terras de Saul, seu pai, e você comerá sempre na minha mesa. Então Mefibosete se inclinou e disse: quem é este servo, para que o meu senhor tenha olhado para mim, um cão morto como eu? Então Davi chamou Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo o que pertencia a Saul e a toda a casa dele eu darei ao neto de seu senhor. Você e seus filhos e os seus servos cultivarão a terra para ele, e recolherão os frutos, para que a casa do seu senhor tenha o que comer. Porém Mefibosete, neto do seu senhor, comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Ziba disse ao rei: farei tudo o que o rei meu senhor ordena, e esse seu servo. E assim Mefibosete passou a comer à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Mefibosete tinha um filho pequeno chamado Mica. Todos os que moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Mefibosete morava em Jerusalém, porque comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Amém? Vamos orar ao Senhor? Grandioso Deus, nós somos gratos a Ti, Senhor, pela Tua bondade.
pelo teu amor, ó Deus, para conosco, pelo teu cuidado, em proporcionar para nós, ó Deus, um momento de reflexão tão profundo acerca da tua graça infinita. Que nesta noite, ó Deus, nós possamos ser visitados pelo teu Santo Espírito, a ponto de podermos compreender aquilo que o Senhor quer nos ensinar nesta noite. Obrigado, Senhor, pelo teu favor. Assim nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, após a vitória de Davi sobre os filisteus e, consequentemente, a morte de Golias, que nós falamos domingo passado de forma muito detalhada, muitos outros acontecimentos na vida de Davi ocorreram até que ele chegasse à cadeira do trono, até a cadeira do reinado, onde ele foi antes ungido, quando ainda era garoto, né, pelo profeta Samuel. E muitos acontecimentos houveram. Então ele foi promovido, logo depois que ele venceu a batalha com Golias, ele foi promovido a comandante da tropa do exército de Israel, com muitas vitórias e empreendimentos, de tal forma que as mulheres cantavam e diziam: Saul matou os seus milhares, Davi os seus 10 milhares. E isso, de fato, houve um outro acontecimento que nasceu no coração de Saul, aquilo que nós conhecemos muito bem, porque faz parte da nossa natureza caída, a inveja. Então Davi sofreu a inveja de Saul, tendo que fugir várias vezes para não morrer. E há um exemplo, irmãos, eu queria aqui abrir um parêntese, há um exemplo muito claro no Evangelho de João, no capítulo 3, o verso 27, quando então, na narrativa de João, há uma resposta aos seguidores de Jesus que se ressentiam, tinham inveja da crescente proeminência de Cristo na época do seu ministério. E havia ali alguns invejosos, e João, ele pôs de forma muito apropriada uma chave ou um segredo, um princípio para servir ao Senhor. E o texto sagrado de João diz: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Isso é um princípio para as nossas vidas. Então o argumento de João era que os homens deveriam contentar-se com o lugar e a provisão que Deus havia dado a eles, ou lhes concedido, né, por sua própria vontade soberana. E isso, de forma inevitável, proporciona então um critério ou uma cosmovisão de fidelidade ao que de fato, ou uma obediência ao que de fato Deus ele estabelece para cada um de nós. Em outras palavras, aqui está o antídoto para toda a inveja e discórdia entre irmãos cristãos até, que conhecem a palavra de Deus, pois a declaração de João, ele nos lembra que tudo o que temos é dádiva do céu. Tudo que nós temos ou conquistamos ou ganhamos é puramente dádiva do céu. Não é fruto apenas porque você passou noites de sono trabalhando, porque você virou à noite, porque você nem descansa, ou porque você acertou na sorte boa. Esqueça, você só tem aquilo que Deus lhe deu. Deus lhe deu tudo que você tem hoje, foi Ele que deu. Se você chegar a perder o que você já tem, não fique aperreado nem preocupado. Foi Deus que tirou. Quantos ganhos e quantas perdas nós não temos tido em nossas vidas. Com isso, se temos grandes dons, coisas, se nós temos uma grande vocação, tudo isso foi dado por Deus para o seu próprio serviço, para a sua própria glória. Se temos dons simples, não fiquem tristes, ou não fiquemos tristes. Deus ele vai utilizar a sua vida, vai instrumentalizar os dons simples que Ele lhe deu para a glória do nome dEle. Então nem todo mundo vai ser famoso, nem todo mundo vai ser rico, nem todo mundo vai ter tudo. Mas aqueles que conhecem o Senhor nosso Deus, aqueles que conhecem o que de fato Deus fez pela sua infinita graça para nós, precisamos colocar alguns critérios como base. A vida aqui é um sopro, como falamos em Eclesiastes. A vida aqui é um sopro. Negociar princípios por conta de coisas que é um vapor não vale a pena. Somos aqui dependentes de Deus apenas. Aquilo que nós temos, Deus nos deu. Aquilo que Deus deu a Davi, deu a Davi. Aquilo que Deus permitiu dar a Saul, deu a Saul. Mas como Saul era ímpio em seu coração,
que cometeu tantas coisas, tantas atrocidades contra Deus, demonstrando a sua falta de temor, foi gerado no coração dele, foi cravado em seu coração a inveja. E esse foi um acontecimento terrível, porque Davi precisou fugir várias vezes para não morrer, porque ele tinha inveja do outro, ele tinha inveja de Davi. Davi não era nem rei ainda e já tinha aquelas vitórias todas. Davi não era nem rei ainda e o povo já era ovacionado pelo povo, já era tão seguido pelo povo. O povo amava Davi, o povo estava com Davi. E Saul, sendo rei, mesmo sabendo do castigo que haveria de vir, dele perder o reinado, que o profeta Samuel mesmo falou para ele em capítulos anteriores, mas ele não se conformava. E este Davi viveu então nesta angústia. Davi então tornou-se o melhor amigo de Jonatas, filho de Saul. Mas também Davi acabou casando com Mical, filha de Saul, que por sinal era estéril, não pôde ter filhos durante sua vida inteira. Davi teve oportunidades até de matar Saul, mas ele não fez. Ele não fez por obediência a Deus, por temor a Deus, dizendo ele em sua narrativa: não vou tocar naquele que Deus ungiu. E aí, meus irmãos, Samuel morre. Samuel morreu logo em seguida, naquele período. Saul então foi consultar uma médium, uma cartomante, para se consultar com Samuel já morto. Foi uma coisa terrível que ele fez. E depois os filisteus vieram e mataram Jonatas, Abinadab e também Malquissua, os 3 filhos de Saul, numa batalha. Os 3 filhos de Saul morreram. E Saul, quando viu que ia ser assassinado também, ele disse: eu não quero morrer pela espada de um dos filisteus, para que eles não zombem de mim na minha memória. Então ele pediu que o seu escudeiro pegasse a sua própria espada e matasse Saul. E o escudeiro disse: eu não vou fazer isso com o senhor, meu rei. Ele disse: então eu mesmo faço. Pegou a espada dele e se matou. São acontecimentos que aconteceram, irmãos, na trajetória. Então Saul foi destituído do seu reinado. Davi lamentou a morte de Saul e também de Jonatas, que Davi na verdade não queria que o desfecho da história fosse assim. Então Isbosete, que era filho de Saul, ainda reinou no lugar de Saul por 2 anos. E aí, meus irmãos, Isbosete morreu. Davi então é empossado rei com 30 anos de idade. Ele agora é rei de Israel, consagrado, referendado e empossado pelos anciãos de Israel. E aí, meus irmãos, Davi, rei agora, sentado na cadeira de autoridade máxima daquela nação. O Senhor estabelece uma aliança com Davi, que é algo extraordinário. Não entrarei nos detalhes, porque o foco da mensagem não é a aliança que Deus fez com Davi. Mas o profeta Natã foi visitado por Deus, e Deus disse: vá lá e diga a ele, que eu serei com ele, que eu estarei com ele, eu vou à frente, ele vai ser muito abençoado no seu reinado, porque eu estou com ele. Resumindo, foi esse o teor da aliança. Que coisa maravilhosa. Davi então ora ao Senhor agradecendo a mensagem que havia recebido de Natã, do profeta Natã. E, amados irmãos, observamos uma narrativa de alguém que viveu extraordinários momentos, onde Deus, ele conduziu todo o processo de pré-reinado e também no reinado, para que aquele jovem rapaz, com 30 anos de idade, pudesse então se tornar rei de Israel, pois isso era a vontade de Deus. Houve de fato, irmãos, em toda esta narrativa que eu falei aqui agora, um episódio, um capítulo dessa história, que é exatamente onde eu quero me prender nesta noite, para então podemos refletir mais profundamente. E, meus queridos, observe que este capítulo da história traz para nós naquele momento da morte dos filhos de Saul, quando Saul é suicidado, os cavaleiros e os guerreiros filisteus vão em direção ao palácio para matar a todos. E aí, a babá de Mefibosete, que era filho de Saul, aliás, filho de Jonatas, neto de Saul, pega aquela criancinha nos seus braços e ela foge para não morrer, para salvar a sua própria vida e a vida do menino. O menino era príncipe, era pequenininho ainda, mas era alguém que poderia substituir Saul lá na frente, quem sabe. Mas
A vontade de Deus não foi essa. Então, a babá pegou a criança e fugiu. Nessa fuga, a babá tropeça e cai com a criança. A criança quebra os 2 pés. Como naquele tempo não tinha cirurgia ortopédica ou coisas desse tipo, então a criança que era perfeita, ela ficou agora com seus pés aleijados, sem poder mais andar. E meus irmãos, essa criança agora é levada para uma cidade chamada Lodebar, e lá foi viver numa casa de um estranho chamado Maquir. Você imagine o que é uma criança agora sair do seu seio familiar, sair fugida para não morrer, ficar deficiente físico, algo que era perfeitamente colocada a vida dela em perfeição, normal, e agora viver na casa de um estranho, sem ter o carinho da mãe, sem ter o carinho do pai, sem ter o cuidado do avô, que era rei, e agora estava ali aquela criança vivendo numa condição dessa. Não havia nenhuma expectativa, irmãos, para que Mefibosete pudesse ser alguém na vida, pudesse crescer, pudesse então desenvolver alguma coisa ou ser considerado em Israel. Estava agora vivendo naquela cidade numa situação muito difícil. A partir de agora, então, irmãos, nós vamos refletir sobre essa bela história que começou tão ruim. Essa história em que a graça de Deus se apresenta de tal forma que ficamos admirados com este dom tão surpreendente da parte de Deus que encontramos na vida de Davi. E é esse o foco daquilo que eu quero trazer hoje, nesta noite, onde o primeiro verso que nós lemos, nós encontramos aqui um rei agora empossado, generoso. Davi agora depois que ele adquire agora o patamar de estabilidade no seu reinado, onde ele agora é a autoridade máxima, a primeira coisa que Davi então faz é honrar a sua aliança que ele fez lá atrás com Jonatas, quando Jonatas estava indo para a batalha. Houve ali, de fato, uma conversa, mas Davi, irmãos, durante toda a sua narrativa bíblica, os historiadores e pesquisadores bíblicos mais aprofundados detectam que Davi tinha 2 características interessantes. Davi, ele tinha um coração profundamente generoso e sempre pronto a ajudar. Ele era aquela pessoa disposta, disponível, que não media esforços para ajudar as pessoas. Davi, ele tinha essa característica. É claro que nós conhecemos pessoas assim. Havia essa generosidade. Mas Davi também era alguém leal às suas palavras e em cumpri-la. Ele era aquele que dizia, cumpria. Era crente. Como sabemos, irmãos, Davi fez esta aliança com Jonatas, que ele ainda na fuga de Saul, numa conversa então com Jonatas, em 1 Samuel, no capítulo 20, verso 14 ao 16, há uma conversa ali puxada por Jonatas, que diz assim, o texto: e se eu ainda viver, use para comigo da bondade do Senhor, para que eu não morra, nem tampouco afaste da minha casa a sua bondade. Assim, Jonatas fez com Davi uma aliança. Em 1 Samuel, ainda no capítulo 20, verso 42, Jonatas disse a Davi: vá em paz, porque ambos juraram em nome do Senhor, dizendo: o Senhor seja para sempre testemunha entre nós dois, e entre a minha descendência e a tua descendência. Mas por que então haveria então de acontecer este pacto? Observe, irmãos, que aqui há um contexto cultural da época. E isso aqui me impactou bastante ao descobrir tal verdade. Naquele tempo, quando um rei ele saía da cadeira de rei e assumia um novo rei, sabe o que era que acontecia? Teria que matar todos os filhos, o rei e os filhos todos daquele rei que saiu. Ou seja, se o governador, aqui valesse para isso, né? Então o governador, o prefeito, o presidente, quando ele saísse do mandato dele, tinha que morrer todos. E isso era culturalmente realizado por quê? Para que não houvesse alguma revolta de algum familiar do rei anterior para querer tomar a cadeira do novo rei. E isso fazia parte, irmãos, da cultura oriental daquela época. Então, observe que os reis, a vontade era passar de pai para filho, de filho para filho, de filho para filho, porque a família não morria. Mas aqui no caso, Deus havia determinado que Davi seria rei. E Davi não era parente de Saul em nada, em coisa alguma, a não ser genro depois. Então Jonatas disse: use de bondade para comigo, com a minha casa.
Se eu viver dessa batalha, me proteja. Não permita que eu morra, que eu sei que você vai ser o rei. Você é o próximo, está chegando o dia. E quando você chegar lá, use de bondade para comigo a bondade do Senhor. Não deixe que minha família morra, meus descendentes. E assim Davi fez. Davi, então, ele sustenta a palavra. Davi, então, quando chega como rei agora, no versículo 1 que nós lemos, de 2 Samuel, no capítulo 9, Davi começa perguntando às pessoas em sua corte: resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele, por amor a Jonas? De fato, isso aqui foi a pergunta que ecoou naquele palácio. Davi agora lembrando da sua aliança com que foi feita, então, a subsistência daqueles que faziam parte da família de Jonatas. E meus irmãos, porventura alguém da casa de Saul para que eu faça com isso, eu faça bondade para com eles? E eu penso que vale a pena anotar as palavras resta ainda alguém. Esta expressão resta ainda alguém, irmãos, ele não pergunta: há alguém que mereça receber a bondade? Será que há alguém apto para receber a bondade que eu quero dar a esta pessoa? Será que há alguém digno? A pergunta de Davi não foi nessa direção, mas foi: resta ainda alguém? Ou seja, independente de quem seja, em que condição esteja, há alguém. Mas foi assim, não importando, não olhando para as habilidades, para a beleza, para a condição. Não foi usando o critério visual humano. Aqui já se estabelece a graça de Deus quando escolheu a mim e a você. Foi que Deus olhou para a gente e disse assim: quem é aquele ali? Esse carequinha aí, eu quero ele. Mais ou menos assim. É a graça de Deus se estabelecendo, se apresentando aqui nesta pergunta de Davi: há alguém para que eu possa usar de bondade da casa de Saul? E aí, meus irmãos, nós percebemos a semelhança com o Evangelho de Jesus. Quando em Romanos 3,10 a palavra de Deus diz, como está escrito: não há um justo sequer, nenhum. Não há um justo, não tem ninguém bom. E em Romanos, ainda no capítulo 3, versos 23 e 24, todos pecaram e afastados estão da presença gloriosa de Deus, mas pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus, que os salva. E isto, irmãos, é a aceitação baseada no amor incondicional de Deus. E alguém ali foi identificado. Entre os versos 2 e o verso 5, a descoberta então do filho de Jonatas aparece. E ao ler nas entrelinhas, nós podemos sentir que existia uma indignação no conselho de Ziba. Foi a Ziba que foi perguntado: há alguém ainda? Ele disse: há alguém, mas é um aleijado que mora lá em Lodebar. Ele poderia muito bem ter respondido diferente: ah, sim, Senhor, tem ainda um filho dele, que aconteceu assim, 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 ele mora lá. Não, ele já foi colocando defeito no menino, já foi apresentando já problemas, já houve ali um conselho naquela resposta de Ziba a Davi, tipo assim: Davi, é melhor o senhor pensar duas vezes em chamar aquela pessoa. Esse sujeito, ele vai causar uma má impressão à sua corte. É um sujeito que está lá jogado, aleijado, preconceituoso esse rapaz. Ele não se ajusta bem ao ambiente. Penso eu que a ideia de Ziba era afastá-lo, mas ele não poderia mentir acerca do menino. Davi, então, irmãos, ele não olha para a grave deficiência, ele nem pergunta essa condição de deficiência física, nem nada. A resposta de Davi, ela é comovente. Ele pergunta onde ele está. Onde ele está? Nesse mesmo tom, irmãos, Deus perguntou a Adão, quando Adão pecou lá no jardim. Porque toda tarde Deus ia passear no jardim e conversar com Adão. Depois do episódio da queda, Adão se esconde.
E Deus pergunta para ele: Adão, onde você está? Quem foi atrás de Adão foi Deus. Não foi o contrário. Não foi Adão que correu atrás de Deus, mas foi Deus que foi atrás de Adão. Vocês pensam que foram vocês que aceitaram Jesus? Por vocês mesmos? E eu me incluo também, por nós mesmos? Deus foi ao nosso encontro. Amém? A gente acha que foi a gente, foi nada. Quem introjetou fé no seu coração e no meu? Quem foi buscar você lá onde você estava, na condição em que você estava? Foi o próprio amor gracioso de Deus que fez isso na minha vida e na sua. Isso é graça. A graça, irmãos, ela é assim. A graça não procura feitos para que mereçam esse amor. A graça opera em separado da resposta ou da capacidade do indivíduo. A graça, ela é unilateral, é uma ação do próprio Deus. E eu repito, a graça é Deus se dando em plena aceitação de alguém que não a merece, jamais poderá adquiri-la, jamais poderá pagar por ela. A graça de Deus, ela é um presente de Deus para nós que não tem valor material que possa pagar. Ele nos encontrou, irmãos, e ele nos trouxe. E é isso que torna a história de Davi e Mefibosete tão notável. Um rei forte, famoso, poderoso, se humilhar e se dar para alguém que não representa quem Davi era. Não estava no mesmo tete a tete. Era alguém jogado, esquecido, e o rei agora se humilha no sentido de: estenderei a minha mão para ti, Mefibosete, e eu trarei para a minha mesa. O próprio Deus, então, ele vem por meio do seu filho andar nesta terra, morrer lá na cruz. O Deus Filho aqui, o Deus que também se humilhou, que veio até esta terra para inaugurar o seu reino, para trazer o seu rebanho para perto. Observe, queridos, que a pergunta onde ele está, a resposta vem logo em seguida, em Lodebar. O rei mandou trazê-lo então. O nome Mefibosete quer dizer coisa vergonhosa, é a tradução. Mefibosete quer dizer coisa vergonhosa. E o nome do lugar onde ele estava, chamado Lodebar, significa lugar árido e sem pastagem. Era um lugar terrível, um lugar de poucas condições, um lugar seco, um lugar sem vida, um lugar da Palestina que não tinha nenhum tipo de coisa que economicamente pudesse valer para uma subsistência confortável. Era um lugar esquecido, era um lugar de fuga. Que lugar terrível! E, meus irmãos, Mefibosete é descrito como alguém desprezível, um aleijado de ambos os pés, e que ele mesmo se considerava um cão morto, conforme nós lemos aqui. Este homem, buscado pelo rei, irmãos, não tinha nada glorioso para merecer a atenção do rei. Ele era descendente de um inimigo do rei agora. O avô dele tentou matar Davi várias vezes. Observe, queridos, que externamente ele era incapaz de viver uma vida real, na realeza. E internamente ele reconhecia que não merecia nenhuma bondade do rei. Davi simplesmente poderia deixar para lá e acabou. Morre lá. Mas Davi foi buscá-lo. Venha, trouxe para perto. E, meus queridos, tudo isso retrata a posição do pecador que Deus busca. O pecador que não é merecedor de nada, o pecador que é descendência do primeiro Adão, inimigo de Deus, pois assim nós nos tornamos, somos inimigos dele, por conta de Adão, por conta do pecado, por conta do DNA carnal que há em nós, que nós lutamos contra ele todos os dias. Somos também terrivelmente aleijados, irmãos, espiritualmente. Espiritualmente somos limitados. Espiritualmente somos e temos esta mesma condição figurativa na vida de Mefibosete.
Se o rei Davi não buscasse em graça abençoar a vida dele, poderia ter todo o direito de dizer: não, esse aí era um descendente do meu inimigo, eu não vou utilizar da minha graça para com ele. Mefibosete então em Lodebar, mais que ter um endereço em um lugar árido e sem pastagem, a sua própria vida era uma vida árida e sem pastagem, era uma vida sem esperança alguma. Diferente quando o rei manda chamar ele para uma nova realidade, onde então o próprio Davi, escrevendo no Salmo 23, no versículo 2, ele diz assim: ele me faz repousar em pastos verdejantes. Só em Cristo é que a nossa aridez se acaba. Só em Cristo é que nós encontramos os verdadeiros pastos verdejantes e as águas tranquilas constadas no Salmo 23. Ele então me faz repousar desta forma, e assim, irmãos, aconteceu na vida de Mefibosete. Ele foi resgatado de Lodebar e foi trazido para a mesa do palácio real, onde ali havia todo um lugar preparado e abençoado por Deus através da vida de Davi. E, amados irmãos, do verso 6 até o verso 8, a bondade do rei para com o desprezado neto de Saul. Aqui chega-se então ao momento, e que momento, irmãos, deve ter sido aquele? O homem, assustado, deixa muletas e cai diante do rei, que tem todos os direitos soberanos dados a ele pela vontade do rei, pela graça do rei. Quando então ele diz: você agora, eu vou passar para você todas as coisas que era do seu avô e do seu pai, eu vou dar para você, e você agora vai vir comer na minha mesa. Você vai vir para cá, você vai comer na minha mesa. E, meus irmãos, se nós olharmos com cuidado, comer na mesa do rei representa muita coisa. Comer na mesa do rei não é qualquer coisa. Comer na mesa do rei, irmãos, é estar num lugar de honra. Não é todas as pessoas que comem na minha mesa, eu não sou rei não, mas na sua mesa em casa, não é todo mundo que entra lá para comer na sua mesa, porque você só leva para a sua mesa as pessoas com quem você considera, as pessoas com quem você ama, as pessoas com quem merece a sua atenção, as pessoas que são próximas, que querem o seu bem. E você ter o privilégio de sentar na mesa do rei, preste atenção, não é qualquer coisa, é um lugar de honra, é um lugar de providência, onde ali não falta nada. A mesa de um rei deve ser uma mesa muito abastada de tudo. A mesa do rei, irmãos, é um lugar de fartura, é um lugar de proteção. A mesa do rei, irmãos, é um lugar para íntimos, que goza da comunhão do rei. É alguém que está num lugar onde é o melhor lugar, está sentado na mesa do rei. E o Senhor nos convidou para nos prepararmos para um dia estarmos na mesa do rei lá no céu. Amém? Haverá um banquete lá que nos aguarda, onde Cristo estará na mesa, onde Ele ajuntará os seus, para jantarmos juntos, para nos alegrarmos juntos. E esta é a viva esperança, irmãos, que há em nós, que um dia estaremos lá. Então essa história de Davi e Mefibosete reflete exatamente o que o Evangelho do Senhor Jesus, ele fez e continua fazendo nas nossas vidas e nas vidas de muitos ainda. Trazer pessoas aleijadas espiritualmente, limitadas, mortas, jogadas fora, e pinça lá e diz: olha, vem cá. Em outras palavras, você não vale nada para o mundo, mas eu amei você, eu quero você perto de mim. É assim, meus irmãos, que a história de Davi e Mefibosete nos apresenta. E observe que no verso 3 até o verso 9 até o verso 13, Davi então organiza agora a vida, completamente a vida de Mefibosete. E, queridos, o rei proporcionou graça e transformação completa na vida daquele jovem. Mefibosete era um jovem que estava vivendo esse momento, mas a vida de Mefibosete, ela foi
organizada existencialmente, porque de um cão morto como ele se considerava, agora alguém considerado a estar na mesa do rei. Davi proporcionou isso para ele. Davi proporcionou também uma organização moral diante da sociedade. O neto do rei jogado fora, agora retorna como herdeiro de todas as riquezas que Jonatas e Saul tinham. Davi também, ele agora estabelece uma organização na vida financeira de Mefibosete. Mefibosete agora ganha terra, ganha casa, ganha servos que vão trabalhar para poder sustentar a casa. Davi agora vai para uma posição confortável, de uma vida agora muito diferente da que ele vivia anteriormente. E por fim, socialmente, a vida de Mefibosete foi organizada também. Considerado então agora como filho do rei, você vai comer na minha mesa como se você fosse o meu filho. E meus irmãos, é isso que a graça de Deus faz quando adentra os nossos próprios corações. A graça de Deus nos dá dignidade de sermos cidadãos diferentes. A graça de Deus, ela nos dá um critério de satisfação em Deus, em tudo que Ele nos dá, que as pessoas lá fora não compreendem. Como é que essa pessoa é tão simples e é tão alegre desse jeito? Eu queria tanto apresentar a vida aqui de Antônio Brito para vocês. Um missionário lá do interior, lá de Pilar, do sítio, que todos os dias de manhã, logo cedo, ele entra numa casinha que ele fez só para orar, para ninguém interromper a oração dele, de taipa. E aí ele toma café e vai limpar mato, trabalhar na roça. Quando ele chega em casa, que ele almoça, ele vai agora para o segundo expediente dele. Veste uma camisa de manga comprida, uma gravata, numa bicicleta, uma bíblia, e sai agora evangelizando nos cantos, por tudo quanto é lugar. Irmão Antônio, o senhor é feliz? Demais. Qual a riqueza que o senhor tem? Uma casa para morar, e essa bicicleta, e o amor de Jesus no meu coração. Pronto. E as pessoas eu não entendem como é que uma pessoa dessa é alegre, porque essa pessoa não tem isso, não tem isso, não tem isso, não tem isso, não tem isso. Essa, irmãos, a ideia de que quando a graça ela adentra os corações, ela transforma o coração do homem, ela organiza a vida da pessoa. A graça de Deus organiza a nossa vida de uma forma completa. A graça de Deus cura os nossos traumas. A graça de Deus cura as nossas frustrações. A graça de Deus, ela cura as nossas tristezas. Quando nós enxergamos a cruz, tudo cai por terra, porque o Senhor disse que o fardo dele é suave, o fardo dele é leve. E assim, meus irmãos, foi com a vida de Mefibosete. E aí as grandes lições ficam para nós dentro de todo esse compêndio histórico, compreendendo então a extensão da graça. Esse não é, porém, o fim da história. Não, ali foi somente mais uma parte de uma coisa que haveria de acontecer plenamente. Essa história de Davi e Mefibosete, do rei e daquele que era um cão morto, ela continua até hoje, pois nós éramos como cães mortos, que fedíamos espiritualmente falando, que vivíamos distanciados da graça de Deus, vivendo ao nosso bel prazer, achando que era a maior vantagem do mundo. Estávamos cada vez mais nos atolando no atoleiro do pecado. Mas o Senhor foi lá e resgatou-nos de forma maravilhosa. E só na eternidade, irmãos, nós poderemos expressar adequadamente o que esta verdade, ela de fato significa para nós. O fato de Ele nos ter escolhido em nossa condição pecaminosa, de rebelde, nos tira então pela sua graça de um lugar árido e sem vida alguma, para agora estarmos sentados como filhos na sua própria mesa. Eu queria concluir a mensagem agora, dizendo, irmãos, que em poucas palavras, a vida de Mefibosete é um paralelo do que Deus fez nas nossas vidas e continuará fazendo. Éramos coxos, pecadores que não sabíamos andar sozinho, não encontrávamos o caminho da verdade, até que Jesus ele entrou no nosso caminho. Até que na nossa caminhada para Damasco,
figurativamente aqui falando, um comparativo. O Senhor nos confronta. Lá em Damasco foi com Paulo. Paulo, por que você me persegue? Na nossa vida foi: Ivan, o que é que você está fazendo aí? Eu quero você aqui. Luciana, eu quero você aqui. É de Sheila, você tem que estar aqui. Lila, para onde é que tu vai, Lila? É aqui, minha filha. Tassiane, é aqui, é aqui. Chega para cá, Bruno, tu também. E assim foi com Ângela, foi com Rinaldo, foi com Cid Clay, foi com todos aqui. O chamamento de Deus ao nosso coração, irmãos, é para nos abençoar, é para nos trazer para uma outra dimensão, de uma compreensão muito mais aprofundada, muito mais íntima com Ele. É uma relação de salvação. E queridos, eu posso imaginar o coração de Mefibosete ao acontecer tudo isso na vida dele. Ele viveu momentos de alegria intensa, eu tenho certeza. Quem sabe lá ele não tinha dinheiro para lanche, não tinha nada, comia de favor na casa de Maqui, já que já era pobre demais. Eu acho que em muitos momentos ele olhava para trás e pensava: meu passado é triste, eu vivi desgraças, meu pai foi morto, meu avô foi morto, eu poderia hoje estar no palácio comendo coisa boa, eu podia ter tido uma infância brincando com os melhores brinquedos, andando a cavalo, passeando pelo reinado, eu poderia ter tido uma vida diferente, uma vida traumatizada. Mas um dia, as boas novas chegou até a casa de Maqui, quando Ziba chegou e disse: vamos que o rei está te chamando. O rei te chama, menino, te organiza para vir. Chega, menino, para cá, vamos lá que o rei está te chamando. Quem sabe ele até achou que ia morrer. Mas olha só o que aconteceu. No verso 7, quando ele se prostra aos pés de Davi, Davi diz: não tenha medo, não tenha medo, porque eu serei bondoso com você. Amém? A mesma coisa o Senhor diz a mim, diz a você: não tenha medo. O que eu quero com você é bênção para você, é bom para você, é vida para você. O que eu quero para você, os planos que eu tenho para você é muito mais altos do que o que tu imagina. E aquele jovem desesperançoso da vida passa agora a ter uma vida abençoada em todos os sentidos da sua existência. A causa, irmãos, da restauração de Mefibosete foi o desejo, o poder e a graça do rei, iniciada pelo rei, a qual quis buscar aquele jovem. Nisso entendemos, queridos, que a salvação, ela é operada pelo beneplácito, ou seja, pelo bem, pela bem vontade do próprio rei, conforme está em Efésios 1 e o verso 11. O rei poderia deixar de procurar aquele garoto, mas ele foi atrás, ele cumpriu a sua palavra foi cumprida, ele foi lá buscar o menino. Ninguém e nada o forçou nem impediu que Davi usasse de bondade, de graça com aquele rapaz chamado Mefibosete. Nada e ninguém impedirá que a graça de Deus ela se estabeleça na minha vida e na sua. Quantos aqui ainda não foram chamados pelo rei? O rei hoje chama você. O rei hoje está lhe chamando onde você está. Se há alguém em nosso meio, irmãos, que precisa ouvir este chamamento de Deus, saia do seu lugar e venha aqui à frente. Se há alguém em nosso meio que ainda não ouviu esse chamamento, Deus ele está chamando você hoje, por meio desta palavra. Onde você está, venha para cá.
eu quero lhe abençoar. Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor?